A delegação saiu de Bogotá, na Colômbia, e chegou em Porto Alegre. E agora se prepara para um período de descanso para depois ter os treinamentos visando o compromisso contra o Avaí, que, aliás, despertou uma iniciativa da direção que faz promoção para encher o Beira-Rio, já que todo torcedor quer ver Alexandre Alemão jogar. Fora do Campeonato Brasileiro, o Inter perdeu a sua liderança no grupo, na Copa Sul-Americana, e viu o árbitro escalado para a partida do próximo domingo não agradar a absolutamente ninguém. Esse é o Diário do Inter KTO, quarta-feira, 27 de abril de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu trago um resumo do que foi a quarta-feira do Internacional, que dentro de campo, em termos de atividade, não teve muita coisa, tá? Os jogadores que venceram ontem o Independiente Medellín pelo placar de 1-0 lá na Colômbia, eles embarcaram no avião até Porto Alegre para voltar para casa. Não fizeram nenhum treinamento e estão em um período de descanso que, aliás, vai ser postergado, porque o Internacional deu folga para o grupo de jogadores, já pensando também na recuperação dos atletas e na preparação para a sequência de Campeonato Brasileiro e de Copa Sul-Americana. Terá folga nessa quinta-feira e a reapresentação é só na sexta-feira pela manhã. O grande detalhe, o Inter vai ter 2 treinamentos para a partida contra o Avaí na sexta-feira e também no sábado, e prepara uma ação especial para encher o estádio, uma promoção que abrange 4 modalidades de sócios torcedores que entram de graça no estádio. Isso porque a direção quer aproveitar o bom momento vivido pelo time dentro de campo, que vem de 3 vitórias consecutivas, e o bom momento que algumas peças individuais podem trazer da torcida para o time. Em especial o Alexandre Alemão, que vive uma fase iluminada. É o grande personagem dessa retomada do Internacional na temporada com o Mano Menezes, e é um cara que está nas graças da torcida. Então a direção do Internacional quer aproveitar um pouco esse frenesi, essa onda Alexandre Alemão, para resgatar o torcedor pro lado do time novamente, já que os últimos jogos no Beira-Rio, eles foram de muita contestação, até vaia e muita cobrança em cima do time. Se espera que a partir de agora essa chave ela possa virar a partir do bom momento que o time vive e que em especial alguns atletas estão vivendo, como o Alexandre Alemão, que é o principal símbolo disso. Só que pro jogo de domingo tem um problema, e é um problema institucional, de alguma forma, porque a CBF ela divulgou a escala da arbitragem para essa rodada do Campeonato Brasileiro. E quem apita Inter e Avaí é o Wilton Pereira Sampaio. Você sabe o que tem de errado nessa escala? Bom, o último jogo que o Wilton Pereira Sampaio apitou foi Inter 0, Corinthians 0, última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Com certeza você vai lembrar, o jogo já em 2021, pênalti do Ramiro não marcado, um gol do Abel Hernandes anulado, uma arbitragem que indignou a todos os torcedores do Internacional, dirigentes e tudo mais. Tanto que o Inter fez um trabalho de bastidor para que o Wilton Pereira Sampaio fosse vetado dos jogos do Internacional. Isso lá em fevereiro de 2021. Quem me relatou isso na entrevista que me concedeu foi o Paulo Brax. Ele deu detalhes disso. Ele disse, essa é uma ação que poucos lembram, ou que poucos sabem, que a gente faz de maneira silenciosa. A gente foi lá na CBF, a gente cobrou, a gente protestou, e o Wilton Pereira Sampaio nunca mais apitou um jogo do Internacional, pelo erro que ele cometeu com a gente e que nos custou o título do Campeonato Brasileiro. Então o Inter havia conseguido na CBF esse veto, essa briga, esse posicionamento perante a comissão de arbitragem. A comissão de arbitragem ela mudou. O Wilson Seneme, árbitro experiente também, assumiu a comissão de arbitragem recentemente. E claro que ele está reformulando alguns processos. E já de cara coloca o Wilton Pereira Sampaio rompendo o veto, retirando a tranca que havia sido colocada pela CBF exatamente por conta da atuação ruim, desastrosa do Wilton Pereira Sampaio, que custou ao Internacional um campeonato brasileiro no ano de 2020. A direção do Internacional ainda não se manifestou sobre o assunto. Eu procurei ao longo do fim da noite manifestações dos dirigentes, o Inter vai tentar tomar alguma posição, o Inter vai tentar de alguma maneira reclamar sobre isso.
ninguém se posicionou, a gente aguarda o posicionamento, a manifestação do Internacional em relação a este assunto. Outros dois assuntos importantes, tá? Eu vou pular agora rapidinho para a Copa Sul-Americana, porque hoje à noite o Guairenha venceu o 9 de outubro lá em Assunção, no Paraguai, pela Copa Sul-Americana. Placar de 1-0, gol do Godoy no apagar das luzes. Godoy marcou o gol aos 50 minutos do segundo tempo, nos acréscimos, de pênalti. Com esse resultado, o Guairenha passa o Internacional. Tem o mesmo número de pontos que o Inter, 5 pontos, só que o Guairenha tem um gol a mais. 5 gols contra 4 do Inter. E por isso, o Guairenha assume a liderança da chave do Internacional, o que coloca, evidentemente, o Internacional fora da zona de classificação para a próxima fase. Próxima rodada é Guairenha e Internacional, e é um jogo-chave. Mais uma vez, um jogo decisivo, porque se o Inter perder, muito dificilmente teria a possibilidade de alcançar o Guairenha ainda na disputa por uma vaga na próxima fase da Sul-Americana. A vitória do Guairenha colocou uma pressão extra para a partida que vai acontecer em Assunção. Para fechar, o Celta de Vigo teve uma sinalização em relação a Thiago Galhardo, tá? A gente aguarda manifestações do time espanhol e realmente o Celta de Vigo não vai ficar com o Thiago Galhardo. A própria imprensa espanhola divulgou isso. A gente espera agora o posicionamento do Internacional. O que o Inter vai fazer com o Thiago Galhardo? Vai emprestar? Vai ficar com ele? É a dúvida que se tem em relação a esse jogador a partir de agora. Contrata até 30 de junho, depois ele volta para o Inter e o Inter dá o rumo, seja colocando ele para jogar, ou seja, negociando com outra equipe. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO? Deixa eu contar das ganhas também, eu sempre conto das perdidas, tá? Liverpool e Villarreal. Eu fiz 2 apostas, uma delas, empate do Liverpool no primeiro tempo e vitória do Liverpool na partida. Dentro. E outra, placar exato, 2-0. Joguei R$10, ganhei mais ou menos uns 45. E para fechar de noite, a odd da vitória do Guarani no jogo contra o Criciúma, lá no Brinco de Ouro da Princesa, estava de 3,5. Metade do primeiro tempo. Pô, vamos dar uma jogadinha no Guarani, né? Joguei 10 pila, ganhei 35. A odd estava boa do Guarani. Ganhei. Hoje foi um bom dia para Tiger Junk na KTO. Te registra lá, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!